Acho que fazer empresa e ganhar dinheiro tem uma relação muito com isso do surf, que é tipo assim, pô, você pode ficar lá remando, mas se não tiver onda, não vai, entendeu? Pô, se você não tá aproveitando a onda de IA, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque a onda tá acontecendo, você fica sendo rebelde e fala assim, não, IA tá muito no hype, eu quero fazer outra coisa. Não, você tá errado. Como que juros influencia, de fato, num negócio, assim? Você vê, a Selic tá alta e tal, mas pô, como que se manifesta nos negócios do dia a dia? A pior coisa do mundo é ficar insistindo num negócio que não tá dando certo. Quando você tem uma visão grande desde o começo, inspira seus investidores, inspira seus funcionários, você consegue recrutar muito melhor. Começa mais um GigaCast e esse você pode ficar bem animado, que estamos aqui novamente com o meu irmão querido Henrique do Mulgras. Muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado por estar aqui no GigaCast de novo. É uma honra, como sempre, né? Uma honra. E poucos sabem, mas ele começou um podcast inspirado na entrevista que eu fiz com ele no GigaCast. Isso mesmo. É verdade, acho que eu gostei do jeito que você foi entrevistador e me inspirou para fazer o mesmo e ter os mesmos estilos de entrevista. Yes, que orgulho puro. Mas hoje a gente vai fazer um estilo um tanto quanto diferente. Já que a gente já contou a história dele, hoje a gente vai aproveitar para pegar ensinamentos dessa lenda, cara. E rapidinho só vou passar os nossos patrocinadores. Falando em automação, se você ainda está usando planilha para gerir o seu RH, você está sendo trouxa e desperdiçando o tempo do teu RH e de todos os seus colaboradores. Tô falando aqui da Caju, nosso mais novo patrocinador no GigaCast. Você provavelmente conhece pelo Cajuzinho, que é o cartão de benefícios mais amado do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas usando, mas o que você talvez não sabe é que eles também fazem a alegria do RH, com uma plataforma que automatiza toda a gestão das burocracias. Olha o tanto de coisa, gestão de admissão, férias, olerite, documentação, até a premiação e gestão de despesas. Você nunca mais tem que ficar organizando recibo, subindo documento, perdendo hora, mexendo planilha, mandando pix pra lá, pix pra cá. E tudo num lugar só. E, cara, não é à toa que já tem mais de 50 mil empresas e 1 milhão de pessoas usando a Caju. Então, se você não tá usando ainda, cara, já faz o teu teste aqui. E olha que detalhe que legal, eles vão dar 15 meias da meia. Vou botar a foto aqui na edição, que é, pô, mega estilosa para as primeiras pessoas que entrarem em contato para fazer o teste falando que vieram do GigaCast. Então já clica, vê o QR Code, clica aqui no link na descrição e faz logo o seu teste na Caju ou aguarde aí a tua falência. Insider Business, o patrocinador original do GigaCast, está de volta e agora você já pode fazer pedidos com roupas da Insider, as mais gostosas que eu uso todos os dias. Tem a Tech T-shirt, tem a Tech Heavy, tem bermuda, tem calça, tem tudo lá agora. Você pode fazer para a tua empresa, para eles realmente terem uma roupa que eles gostam mesmo de usar no dia a dia, ter aquele orgulho de vestir a camisa. O que eu dou de camiseta minha para investidor e vejo eles usando o tempo inteiro em stories, postagem, porque realmente a roupa é muito boa, quem tem sabe do que eu tô falando e vem com um desconto bolado se você tá comprando lá para tua empresa num volume maior, beleza? Segundo patrocinador é a AW Sales. Então se você tem um monte de lead, já captou e-mail, não aguenta mais de tanto WhatsApp que você já captou e a galera sumiu, a galera não converteu, virou um ghost, um fantasma. E aí a AW Sales faz o trabalho para você de fazer o quê? Reativação de carrinho. Eles tiveram um retorno de ROI, tá? No G4 de 28 vezes de reativação de carrinho. Pegaram todo mundo estava lá morto, achava que não tinha negócio nenhum ali, o SDR não aguentava mandar mensagem para tanta gente. Com a automação da AW Sales, eles mandaram WhatsApp com a inteligência artificial, que de fato vende, porque os caras vieram do mercado digital, do infoproduto, e os caras sabem vender, já montaram para realmente ser uma solução boa para eles, que serviu para o mercado inteiro. O terceiro patrocinador é a Bart, a solução de pagamentos que vai finalmente resolver o problema para você. Você deve ficar se perguntando, cara, tanto tempo já que estão trabalhando nesse negócio. Pô, meu irmão mesmo, que é do episódio aqui, fez a pagar-me e tal e tudo mais, mas ainda é ruim os negócios, cara, é um sofrimento desgraçado. E a Bart veio para resolver isso, cara. Se você tem aí pelo menos 3 milhões de faturamento por mês, você pode processar pagamentos com a Bart. E se você agora também tem a conta Bart, né, que você pode deixar lá e tá com um rendimento bizarro, eu mesmo estou deixando todo o meu dinheiro lá. Então se você finalmente quer resolver esse problema, cara, de pagamentos, pode ir com a Bart. Nosso quarto patrocinador é a Hyper, que é anúncios por geolocalização. Então vamos dizer que tem uma empresa, uma drogaria, por exemplo, quer mostrar anúncio para trazer gente ali no bairro dela, que frequentou outras drogarias no bairro dela, pode fazer isso. Se você tem uma empresa grande, eles atendem hoje, cara, as maiores empresas do Brasil. Foi uma das empresas que mais cresceu, completamente bootstrap, tem entrevista deles se vocês quiserem ver. E, cara, você consegue mostrar para pessoas que frequentaram certos tipos de estabelecimento. Levantou investimento, tem que trazer dinheiro para o Brasil, mandar dinheiro para fora. Cara, qualquer operação de câmbio que você precisar fazer, você pode fazer com a Avenia, que é a solução mais tecnológica, que vai trazer o teu dinheiro muito rápido e num preço extremamente competitivo. Honestamente, acho que eles perdem dinheiro nessa bagunça aqui. Eu trago todo o meu dinheiro com eles porque eles são os criadores da BRLA, que é a stablecoin brasileira. Então, usando a tecnologia do blockchain, mas sem ter o risco
da volatilidade do Bitcoin ou coisa assim, eles conseguem fazer com que o teu dinheiro chegue muito mais rápido no lugar que você quer que ele chegue, seja trazendo para você ou mandando para os outros. Diferente do tradicional, que você nem sabe onde está o dinheiro, que passa por um banco, passa por outro, tudo mais. A gente tem episódio com eles, se você quiser assistir para entender o que é a desgraça de fazer câmbio e como é que eles estão revolucionando esse mercado. Então, quer mandar dinheiro, quer trazer dinheiro, vai de Avenir. E o nosso último querido patrocinador é a Gestor, gestor com J, onde você consegue fazer soluções IA para a sua empresa, para oferecer para os seus clientes com muita facilidade no sistema deles. Você entra lá e consegue montar tudo rapidinho, não tem que ser programador, não tem que saber fazer um monte de integração, não, cara, é para você realmente conseguir ir lá e criar o que você quiser. A gente roda todo o nosso processo seletivo aqui da empresa hoje, por exemplo, através da Gestor, e cara, roda que é uma beleza, com tranquilidade e naquele preço que é extremamente justo, beleza? Então corta pro episódio que esse vai ser o melhor. Pô, até eu tô querendo um desses patrocinadores aí, tá forte o time de patrocínio. Graças a Deus. Você não é de aceitar muito patrocinador no teu podcast, né? Eu não sou muito, não. Mas tudo bem, cara. Vamos começar aqui, cara. Vou fazer uma pergunta um tanto... Na verdade, o meu podcast tem um patrocinador. Quem? O Brex. O Brex, que é o melhor patrocinador de todos. Melhor. Que já, pô, fez muito da tua jornada. Cara, uma coisa que muitas pessoas perguntam, assim, né? Muita gente vai falar assim, tipo, pô, vocês tiveram uma família legal, tal, e tudo mais, mas nem se compara aí aonde você chegou, tal. E eu sinto que uma das coisas que não se trata muito na escola, ou quando você tá crescendo, é como que faz pra ficar rico? Boa pergunta. Cara, eu acho que tem algumas coisas, né, que são importantes para acumular patrimônio. A primeira, e talvez a menos falada, porque acho que todo empreendedor ele gosta de ter a jornada do herói, né, onde ele é o centro do sucesso. Mas eu acho que, assim, quando eu vejo meu mundo de amigos, assim, empreendedores, e a gente está falando só entre a gente mesmo, muitos de nós, a gente reconhece que a gente deu muita sorte de ter surfado a onda certa. Acho que fazer empresa e ganhar dinheiro tem uma relação muito com isso do surf, que é tipo assim, pô, você pode ficar lá pedalando, entendeu? Tipo, pô, remando, mas se não tiver onda, não vai, entendeu? E eu acho que... Mas aí você pega uma onda e você rema na onda, pô, você vai muito longe. Então, para dar um exemplo bem específico, né, alguns exemplos muito específicos, vamos começar com um exemplo do Jorge Paulo Lemann, né, de analisar a história um pouco dele, o que aconteceu. O Jorge Paulo, como você sabe, é um dos meus mentores e a gente é muito próximo. E então eu, como um dos meus mentores, as pessoas que eu mais admiro no mundo, eu fico pensando muito, pô, o que ele fez de certo e como que ele deu tão certo. E eu acho que teve duas ondas muito importantes que o Jorge e os sócios dele surfaram. A primeira, montando o Banco Garantia, era o começo do mercado financeiro do Brasil. E eu não posso falar todo mundo, mas muita gente que estava lá naquela época e foi trabalhar no mercado financeiro bem nesse comecinho ganhou muito dinheiro. Precisava trabalhar duro, não estou falando que todo mundo que conseguiria, mas aqueles que trabalharam duro e surfaram a onda do começo do mercado financeiro, eles montaram o Banco Garantia e tudo isso, se deu muito bem. A segunda onda que eles surfaram, que pô, surfam até hoje, é a onda dos LBOs, que é esses Leverage Buyouts, que é a ideia de você comprar as empresas usando uma dívida garantida pela própria empresa que você está comprando. Então, o que muita gente não sabe desse mercado, hoje já é um mercado muito mais maduro, é difícil fazer isso do zero, é que muitas vezes, se você compra uma empresa de 1 bilhão, você, na verdade, muitas vezes não precisa colocar 1 bilhão. Você pode botar 300 milhões e ter 700 milhões de dívida. Isso é uma coisa muito comum e é uma coisa que começou mais ou menos aí na década de 80, década de 90, a porrar muito. Tem um cara chamado Mike Milken que criou um negócio chamado Junk Bonds nos Estados Unidos, que fez com que isso voe. Então todo mundo que aproveitou dessa inovação financeira que aconteceu dos Junk Bonds, que era um tipo de debenture que pagava juro mais alto para empresas. Debenture é um empréstimo para a empresa, tá? Debenture é como se fosse um empréstimo para a empresa que você emite no mercado público, assim, senão você pode comprar uma debenture do BTG ou da Gerdau, etc. Todo mundo que meio que surfou essa onda se deu muito bem.
E aí, se eu fosse olhar para a minha própria história, eu também surfei algumas ondas, né? A primeira onda que eu surfei, que quando a gente começou a Pagar.me, que era a primeira empresa que deu certo, nossa, era bem no começo, numa época que estava abrindo o sistema de pagamentos do Brasil. Então... Antes era só Cielo e rede, ninguém conseguia meio que entrar no mercado. Né? Exatamente. Na verdade, quando começou isso, para aceitar a Visa você tinha que ir para Cielo, para aceitar a Master você tinha que ir para Redcard. Né? Então não era nem que era um duopólio, eram dois monopólios. E aí, eventualmente, as duas aceitaram o Visa e Mastercard, e aí o Banco Central do Brasil falou, não, acaba com essa palhaçada, a gente tem que deixar mais gente competir para ficar mais barato para os lojistas. E sem saber, e por bastante sorte, eu e o Pedro, a gente começou a Pagar.me bem nessa época. E por causa disso, a gente acabou que a empresa deu muito mais certo. Se a gente tivesse começado a Pagar.me alguns anos antes, provavelmente não teria dado certo, e alguns anos depois, provavelmente não teria dado certo. O André Street fez a Braspag, que era uma espécie de Pagar.me que veio um pouco antes do seu tempo, talvez, ou não? Mas foi vários anos antes. Então, se fosse alguns, já tinha Braspag. Se você fosse fazer a mesma coisa que a Braspag fazia, não tinha muito mais espaço. Mas a Pagar.me... O que a Braspag fazia exatamente, cara? A Braspag era o seguinte, imagina que na época que eles começaram, eu vou soltar meu podcast com o André, não sei se vai ter saído quando você soltar isso, mas a gente gravou mais de 5 horas, foi o único podcast que ele já fez. Que legal, velho. Então tem toda a história assim no detalhe, mas a Braspag imagina que é o seguinte, quando começou a rede e a Cielo ter muito e-commerce, elas não tinham API. Tinha um negócio lá que você tinha que espetar um cabo lá dentro e aí você processava. Então, para os business de e-commerce que queriam processar pagamento online, a Cielo e a rede deixaram alguns players, como a Braspag, serem a fachada de tecnologia, a API, para conectar neles, antes deles terem a própria API. E aí, por causa disso, eles varreram o mercado de e-commerce e tinham, sei lá, 80% de share do mercado de e-commerce. Então, assim, mas a Pagar.me era diferente, que a gente era um negócio muito mais integrado e tal. E foi por causa do timing desse negócio de abertura de adquirência no Brasil que o negócio deu certo. Assim, obviamente, trabalhamos duro, montamos um produto bom, mas a onda ajuda muito. E aí, quando a gente chegou nos Estados Unidos, no Brex, também a onda de fintech ajudou muito. Tava, assim, o Stripe e o Square tinham começado alguns anos antes e estavam começando a dar muito certo, então tinha muito investidor querendo investir em fintech. A gente já tinha a experiência. E aí teve uma outra coisa que foi muito interessante, é que tinha uma empresa chamada Plaid, que eu também fiz um podcast com o founder, que começou um pouco antes e fez com que a gente pudesse ver a conta de banco dos nossos clientes em tempo real. Isso não dava para fazer antes. Que é tipo o Open Banking que acontece hoje no Brasil. Tipo o Open Banking que acontece isso no Brasil. E isso fez com que a gente conseguisse dar crédito monitorando a conta bancária deles. Antes não dava para fazer isso, então a American Express nem se quisesse conseguiria fazer. E aí isso foi uma das coisas que também abriu oportunidade pra gente. De novo, mandamos bem, fizemos a coisa certa, várias coisas a gente acertou, mas a onda de fintech ajudou muito. E hoje em dia parece batido, mas se você não tá aproveitando a onda de IA, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque a onda tá acontecendo, você fica sendo rebelde e fala assim, não, IA tá muito no hype, eu quero fazer outra coisa. Não, você tá errado. Foda-se que tá no hype. É tão grande essa onda que se você não tá trabalhando nela, você tá gastando... Você está não aproveitando uma das maiores ondas que você vai ver na sua vida. Você é um cara bem obcecado em IA hoje, assim, né? Explica por que a onda é tão grande para as pessoas que não entendem. Eu acho que assim, eu vou errar os números aqui, mas eu acho que assim, o total gasto com software por ano deve ser na ordem de 200 ou 300 bilhões anualmente. E eu não tenho certeza desses números, mas a proporção está mais ou menos certa. A quantidade de dinheiro gasto em serviço, que é gente fazendo coisas em computador e tal, está na ordem de 2 a 3 trilhões. Então é 10 vezes maior o mercado de serviço do que o mercado de software. E agora a IA está deixando você automatizar um monte de coisa que antes você precisaria gastar em serviço, em pagar alguém, que você vai conseguir fazer automaticamente. E obviamente tem as coisas dos empregos das pessoas, e acho que isso é uma coisa que a sociedade a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que as oportunidades interessantes são onde você colocava IA para fazer uma coisa que nem existia antes. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do patrocinador aqui do e-commerce.
Muitas vezes, sei lá, você não ia colocar um vendedor para falar com um cliente muito pequenininho, porque não tinha o econômico, não fazia sentido. E agora, pô, se você consegue colocar um vendedor para 100% dos clientes, para responder as dúvidas em tempo real. O e-commerce antes não podia fazer isso para todo mundo e agora de repente pode, né? Agora de repente pode. Podia só com trabalho escravo, talvez, né? Exatamente, mas a gente não é pró isso aí não. A gente não trabalha. Então, assim, imagina que, sei lá, antes, vou dar um exemplo do Brexit, uma das coisas que a gente está trabalhando, né? Uma das funções que existem em empresa grande chama auditoria interna, que basicamente é o seguinte, você pegar alguém internamente, quando a empresa está grande, e você fala assim, cara, você vai ser um auditor, que você vai lá e você vai achar algumas coisas aleatoriamente na empresa e verificar se elas estão certas. E por estatística, se você pega, sei lá, algumas despesas aleatórias, algumas coisas aleatórias, e tá tudo certo, você assume que o resto tá certo. Agora imagina que agora eu não preciso de uma pessoa só olhando algumas coisas aleatórias. A minha IA pode olhar todas as transações da empresa para ver se elas estão certas, entendeu? O que seria uma coisa que seria muito inviável economicamente antes, mas agora dá. Então, tem muitas coisas que a abundância de você olhar para mercados onde, só poucas pessoas tinham acesso ou que não era economicamente viável, agora você pode fazer ser ultra economicamente viável para todo mundo. Um outro exemplo que eu gosto também nos Estados Unidos é com um contrato pré-nupcial. Muita gente não fazia contrato pré-nupcial e depois dava briga no divórcio porque era muito caro fazer isso. Custava aqui nos Estados Unidos no mínimo $10 mil. Agora, tem várias empresas que com poucos cliques todo mundo pode ter um contrato pré-nupcial. Então eu acho que isso expande muito o mercado e expande muito o acesso para as pessoas. E aí a outra coisa que acho que é muito importante também é que antes você precisava ter muitas habilidades, você precisava ser um ótimo programador, você precisava ser um ótimo cara de negócio. E hoje em dia com IA, essas habilidades estão disponíveis para todo mundo. Eu passo umas 2 horas por dia no ChatGPT fazendo coisa, discutindo com ele, aprendendo coisa. E eu acho que antes isso era muito difícil, mas agora tem para todo mundo. Até tipo uma pesquisa que você queria fazer, uma pesquisa de mercado, o negócio tinha que ser muito mais profundo. Hoje com o Deep Research você faz o negócio em minutos ao invés de precisar de um monte de analista que fica cavando essas informações, né? Exatamente, eu juro por Deus que hoje em dia a tecnologia já está num nível que eu não sei mais viver sem, assim. Eu diria que eu já tô completamente dependente para várias coisas que eu faço na minha vida. E se você é hater da IA e não quer se adaptar à IA, você provavelmente vai ficar sem emprego daqui a pouco, cara. Meu irmão, você tá ferrado, cara. Porque, vai ter uma mudança de mercado onde, vários dos empregos que existem hoje vão deixar de existir, assim como na Revolução Industrial, a camada de serviço no campo mudou muito, né? Mas, você tem que reskill, né? Aprender as novas habilidades e ver como que você consegue ser muito mais produtivo com IA, né? Pois é. Alguém que estava me contando, eu não verifiquei essa informação. Hoje em dia no ChatGPT você vai falar essas coisas, o pessoal te verifica. Então eu não verifiquei essa, mas alguém me falou que, cara, existia um trabalho antes que era o cara que era o acordador. Ele ficava batendo na sua casa, pra você, na cidade de fábrica e tal, para você acordar na hora. Aí quando teve o despertador, acabou os empregos dos acordadores, entendeu? Mas tudo bem, eles se viraram e arrumaram outra coisa pra fazer. Fez outra coisa. Mas, cara, uma coisa que eu percebo que acelerou muito a tua jornada, assim, você falou de várias coisas, assim, cara, a partir do momento que você tem um negócio, como você faz um negócio, vai fazer ficar mais rápido e tal. Mas tem muita gente que, por exemplo, é meio contra levantar investimento. Fala assim, não, porque o investidor vai me ferrar, vai ficar querendo mandar no meu negócio. Mas eu sinto que, uma coisa que acelerou muito a tua trajetória foi o investimento ali que o André fez no começo, né? Você ter acesso ao dinheiro de outras pessoas para poder fazer esse dinheiro se transformar em mais dinheiro e tal, né? Então, como que você vê, assim, cara, uma pessoa que não tem muito capital hoje, cara, como é que ela consegue montar esse começo, tá ligado? Como é que você sai de, não sou um cara de negócio e tal e faço o começo? Eu posso falar que também, assim, não para voltar que tudo é IA, mas na época que eu comecei, não tinha muito o que fazer. Você precisava de um certo dinheiro para contratar uns programadores, montar um escritório, ter um pessoal. Hoje em dia, cara, tem tanto negócio que você consegue fazer sozinho com IA, entendeu? Que, você não precisa, assim, se você for olhar, o tamanho das empresas que estão dando certo hoje, a Cursor, que é uma das maiores empresas de IA agora que estão fazendo para IA para programador, eu acho que quando eles levantaram dinheiro a 10 bi, eles tinham 25 pessoas na empresa. Por quê? Porque antes eles iam precisar ter um monte de gente fazendo um monte de coisa para eles, mas agora com o IA, cara, tem tanta ferramenta legal que, eles podem ter muito menos gente. Então acho que o mundo está indo para um jeito muito mais eficiente, assim. E
Enfim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que se você não tem dinheiro nenhum, você tem que ou arrumar um jeito de levantar dinheiro, tendo uma boa ideia, e existem mercados hoje, existem investidores que vão te dar esse dinheiro, e pensa que o cara vai ser seu sócio, entendeu? Ele é o sócio que tá tomando o risco, e pensa que o risco para ele é bem alto também, sabe? Tipo, pô, se você fizer besteira, você perde o dinheiro do cara, e pô, imagina se fosse seu dinheiro. Então você faz parte do negócio e você tem que lidar com seu sócio, assim. Se você pensar no investidor como um sócio, eu acho que você vai ficar um pouquinho menos desapontado. E tem um negócio que era muito verdade antes, talvez agora conheça seja menos verdade, é que tem uma certa classe de negócios que você precisa de capital para começar, né? Então você precisa gastar bastante para conseguir chegar num ponto onde o produto é bom bastante, você consegue vender, e isso serve também como uma defensibilidade, né? Porque meio que só vai ter os concorrentes que vão ser as pessoas que conseguem levantar dinheiro. Você sente que tipo, isso é cada vez menos verdade ou só é uma nova classe de negócios que vai ser assim? Olha, cara, eu acho que, assim, se você for pensar, desde os primeiros tempos, tem duas coisas que você pode vender, né? Você pode vender um produto ou você pode vender um serviço. E, assim, para você vender um serviço, você tem que ter suas próprias habilidades. E suas habilidades têm que ser diferenciais o suficiente para conseguir vender. Então, você pode vender seu serviço de marketing, seu serviço de design, montar uma agência e tipo ir crescendo e vendendo serviço. Ou você pode vender produto, mas para produzir o produto, para fazer o produto, tanto desenvolver quanto produzir, você vai precisar de algum dinheiro, né? Porque que seja programador, ou se não for o dinheiro, talvez você, como sozinho, consiga produzir isso. Então, qualquer coisa você vai precisar de saber fazer alguma coisa, entendeu? Se você é uma pessoa na sociedade que você não tem dinheiro nenhum, você não tem skill nenhum, você não tem contato nenhum, primeiro você tem que aprender e ter alguma dessas coisas antes de fazer, entendeu? Assim, eu comecei cedo porque eu sabia programar, era o meu skill. Tem gente que começa a vender a agência de marketing porque sabe fazer marketing. Então, antes de você começar um negócio, tem que saber fazer alguma coisa. E para isso tem que aprender. Eu aprendi sozinho. Hoje em dia tem reais, pode aprender com um monte de coisa, mas faz parte do processo. Então a jornada para aprender ficou muito mais fácil, né, cara? Muito mais. Cara, um negócio que eu acho que a maioria das pessoas não entende sobre dinâmicas de negócios, né, é tipo, como que juros influencia de fato num negócio, assim, cara? Tipo, que você vê, a Selic tá alta e tal, mas pô, como que isso se manifesta nos negócios do dia a dia? Cara, isso se manifesta de um jeito relativamente simples, assim, e todo mundo acho que vai conseguir coisar, que é assim. Pô, imagina que você tem duas opções. Você pode investir num negócio, tá? Que tem muito pouco risco e vai te dar 15% ao ano. Ou você pode investir num negócio que tem bastante risco e vai te dar 20% ao ano. Cara, acho que você tem que ser bem burro para investir no de 20%. Entendeu? Porque, por que você vai tomar muito mais risco para 5% a mais por ano? Agora, se a opção for o seguinte, pô, você pode investir sem risco a 2% ao ano e com risco a 20% ao ano, faz sentido que você vai querer pôr um pedaço ganhando 2 e um pedaço ganhando 20, né? E pensa que o 20 é o investidor do Brasil hoje. Pensa que, cara, tá bom, pro cara decidir investir e tomar risco, se não for no 14%, ele não vai ter que ganhar 20, ele vai ter que ganhar uns 40% ao ano, 50% ao ano. E a quantidade de negócios que conseguem devolver 40%, 50% ao ano, não são muitos negócios que conseguem fazer isso, entendeu? Então diminui a quantidade de negócios investíveis no país, que vale a pena você tomar risco. E faz com que todo mundo prefira botar o dinheiro ganhando 14% ao ano. Então, pô, para conseguir acelerar... Isso é muito uma dinâmica de investimento, assim, né? Então, mesmo, cara, para colocar dinheiro de fora no Brasil, isso também é verdade ou não? É verdade. Porque nos Estados Unidos o juro é mais baixo, apesar de estar relativamente alto agora, conforme o histórico, assim, né? Então, pô, por que ele colocaria dinheiro num negócio no Brasil? Você acha que é mais por conta de juros ou mais por conta de moeda? Essas coisas, elas são relacionadas, né? Pensa que o câmbio, ele tem uma correlação com os juros, porque senão, se eu sou americano, eu tenho um trade muito simples que eu poderia fazer. Eu só poderia pegar dinheiro em dólar, comprar real e botar ganhando 14% ao ano. E aí depois eu vou evitar para dólar. O problema é que se isso for verdade,
Isso seria muito fácil. Então, o câmbio, ele se precifica, não é diretamente correlacionado aos juros, mas tem uma interação muito grande, entendeu? E aí acaba desvalorizando o real ao longo do tempo. Então, a conta que ele vai falar, quanto que eu vou ganhar em real com a volatilidade, assumindo que a moeda vai desvalorizar o quanto desvalorizou no passado, que é bastante. Então ele pensa assim, se eu vou tomar o risco em real, mas eles vão colocar na renda fixa lá, né? Porque é mais difícil achar um negócio que vai render mais que a renda fixa. Exato, de novo, vai ter que ser um negócio que tem que dar 50% ao ano para ser bom. E, se faz a conta aí, 50% ao ano por 10 anos... Vai dinheiro, enfim, tem que crescer muito. Tem que crescer muito. Cara, e também tem um negócio que, assim, tem uma classe de negócios que no começo do negócio é fácil você conseguir atingir um faturamento alto, por exemplo, vendendo um curso ou, fazendo um restaurante, você consegue crescer o faturamento relativamente alto, mas a partir de certo ponto começa a ficar mais difícil, enquanto, negócios de tecnologia que tem mais alta escalabilidade, eles conseguem crescer, não crescem tão rápido no começo, mas começam a crescer muito mais rápido depois, assim. Então, cara, o que é uma coisa de escalabilidade que você foi aprendendo com o decorrer do tempo, assim, que você sente que a maioria dos negócios tradicionais acabam não entendendo? Então, vamos lá. Eu acho que, assim, a coisa que você tem que pensar vamos começar com a ideia de tamanho de mercado, né? Então, imagina que você monta um restaurante. Qual que é o tamanho do seu mercado? Cara, sendo bem generoso, a sua cidade. Assim, acho que tem muito poucos restaurantes que tem gente de outras cidades que vem, mas no máximo sua região, entendeu? Mas muito provavelmente seu bairro. Então, esse é o tamanho de um restaurante. Mas tudo bem, mas você tem restaurante no Brasil inteiro, eu não posso abrir mais restaurantes? Pode. Só que aí, o custo de você abrir o próximo restaurante para aumentar o seu mercado vai ser o custo de pegar um lugar, reformar, comprar todos os equipamentos, eu sei lá quanto custa para abrir um restaurante, imagino que algumas centenas de milhares de reais. Então, para cada vez que você vai abrir uma localização, você vai precisar desse investimento todo aí. Só que a real é que não é porque deu certo na primeira localização que vai dar certo na segunda. Então, cada vez que você está abrindo, você está tomando um risco também. Então, o conceito que é o seu retorno sobre o capital investido ao longo prazo no negócio de restaurante, ele não é muito alto, né? Aí qual que é a ideia do negócio de software? O negócio de software, a ideia é que se você investe e monta ele, você consegue ter clientes, teoricamente, do mundo inteiro, sem precisar gastar muito mais para montar o software naquele país. Mas talvez tenha que investir mais em desenvolvimento, mas direcionalmente é muito mais barato para você investir em crescer um software para uma população maior do que você abrir uma coisa meio física. Então é tudo sobre tamanho de mercado e retorno de capital investido. Tem certos negócios que é mais difícil de você conseguir colocar dinheiro do lado e tirar resultado de um outro, né? Então, sei lá, o Brex diria que, cara, para vocês, querem crescer mais, vamos investir mais em marketing, vamos aumentar o time de vendas, tal. Enquanto em vários outros negócios, como você citou, você tem que, contratar um monte de gente, abrir novas localizações e todo lugar novo você vai aumentando o risco, certo? Correto. Basicamente isso. Legal. Cara, e a questão de concorrência, cara? Tipo, acho que assim, muita gente quando tá começando não pensa tanto nessa dinâmica de concorrência, assim, e tal. E tem muita gente que fala que, você não deveria olhar muito pra concorrência, foca em fazer um negócio primeiro e tal. E eu acho que talvez no Brex isso era verdade no começo e depois foi se tornando menos verdade, né? O que foram coisas sobre concorrência que você foi aprendendo no decorrer do tempo? Eu acho que, assim, é muito importante pensar na concorrência porque é o que seu cliente está pensando, né? Tipo assim, pensa que, assim, se você vai abrir um restaurante, você tem que pensar, cara, o que meu cliente está pensando? Vou abrir um restaurante no shopping, tá bom. Tem um monte de gente que vai no shopping comer. Quais restaurantes que já tem lá e quais que não tem? O que vai ser o meu diferencial? Se já tem um lá que todo mundo gosta, por que vão no meu? Então eu acho que é importante pensar na concorrência do primeiro ponto do ponto de vista do cliente. Por que ele vai escolher você versus aquele concorrente? E qual cliente vai escolher você versus aquele concorrente, né? Porque da cabeça dele é assim, pensa, qualquer coisa que você vai comprar, você considera toda a concorrência. Você vai comprar uma camiseta, você vai comprar um tênis, você pensa em todas as opções que você tem e decide comprar aquilo. Então se você ignora a concorrência completamente, você não está pensando no seu cliente, porque ele está pensando na concorrência. A segunda coisa é que você tem que tentar olhar, e acho que isso é uma das coisas que a gente nunca foi muito bom no Brex, mas estamos tentando ficar um pouco melhor, é que toda vez que sai um concorrente novo, a gente acha que os caras são ruins, entendeu? E a real é que tem muito concorrente que é ruim mesmo, mas
Tem vários que acham umas coisas legais, assim, fazem umas coisas boas. E eu acho que o certo é você olhar e copiar sem dó. Tipo, se os concorrentes estão fazendo uma coisa nova, você tem que estar sempre de mente aberta e falar assim, pô, pode ser interessante isso aqui, vamos fazer isso daqui também. Vamos fazer isso aqui também. E é uma coisa muito normal que o negócio, quando ele começa a ir bem, às vezes ele é líder de mercado, ele começa a meio que ficar complacente, assim, né? Então ele para de investir em inovação e começa só a investir em crescimento e tal, e aí vem alguém e, pô, que quer tomar o teu espaço e fala assim, cara, não vou conseguir investir mais que esse cara, então eu tenho que ganhar na inovação, né? Eu acho que o que começa a acontecer é que você confunde o tamanho da sua empresa com a qualidade do que está acontecendo. Então você fala assim, dado que minha empresa é maior, eu devo ser melhor em tudo. E a real é que não, você pode ser melhor em algumas coisas e pior em outras, mas você começou antes, ou as coisas que você é melhor são de fato mais importantes, mas não quer dizer que tudo que o cara está fazendo é pior que você, entendeu? Vamos falar um pouco de defensibilidade, já que a gente está falando de concorrência e tal, né, cara? Então, eu sei que você gosta muito do conceito de power, né? Se você pudesse explicar aí um pouquinho pro pessoal. Com certeza. Eu acho que o melhor exemplo que eu gosto de falar é de falar a diferença entre power e product market fit. Product market fit, que todo mundo fala que você tem que achar, é você achar um produto que seu cliente quer. Power é a defensibilidade para você conseguir lucrar com essa sua invenção por muito tempo. Então, um exemplo que eu gosto é a calculadora. A calculadora teve product market fit instantâneo. Todo mundo queria uma calculadora, mas não tinha power nenhum. Assim que o cara lançou a calculadora, 20 concorreram com ele, fizeram a calculadora e o cara que fez a calculadora nem se deu tão bem assim. Então, e essas coisas elas são um pouco ortogonais, assim. Você, tipo, não é porque você tem product market fit que você tem power, mas com certeza se você tem power, você tem product market fit. E tem um livro chamado Seven Powers of Business Strategy, que eu gosto muito, que fala isso, que tem 7 poderes que podem criar defensibilidade no seu negócio. Então, vou contar alguns, né? O primeiro que ele conta é Scale Benefits, que é aquela ideia de quanto maior você fica, mais difícil é para o seu concorrente. Então, vou dar um exemplo de e-commerce, né? O Mercado Livre no Brasil, a Amazon nos Estados Unidos, que pensa assim, no caso deles, quanto mais cliente eles têm, né, mais eles conseguem negociar com os fornecedores deles para comprar o produto mais barato, mais eles conseguem fazer centros de distribuição perto da sua casa, que faz eles conseguirem entregar mais rápido e vender produto mais barato, que faz os clientes voltarem, entendeu? E ter mais clientes. E quanto maior ele fica, mais tudo isso é verdade. Então, por isso que é muito defensável. É muito difícil você fazer um competidor hoje do Mercado Livre da Amazon, porque, eles vão conseguir entregar tudo muito mais rápido que você, eles vão conseguir comprar os produtos muito mais baratos que você, eles investem muito mais em tecnologia que você, investem muito mais em marketing, e quanto maior ele fica, mais isso é verdade. Né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, de o Scale Economies. O outro exemplo também, que é um dos mais fortes, chama Network Effects, que é feito de rede, que quanto mais gente tem na sua rede, mais valiosa ela é. Então, pensa, por exemplo, o Instagram. Né? Por que você está no Instagram? Porque todos os meus amigos estão no Instagram. Tenta criar um Instagram novo. Não, mas nenhum dos meus amigos estão lá. Então, não funciona. Então, ainda que alguém copie o produto do Instagram exatamente igual, vai ser muito difícil concorrer com eles, porque eles não têm todo mundo que está lá dentro. Né? Então, isso seria o número 2. O número 3 é poder de marca. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente superestimam o poder de marca. Assim. Muitas vezes eles acham que tem poder de marca, mas não tem. Mas para você saber se tem poder de marca mesmo, é se você tiver 2 produtos exatamente iguais, o cliente ele decide pagar mais caro por um produto. O melhor exemplo disso é a Tiffany, de diamante aqui nos Estados Unidos. Pensa assim, o cara está literalmente vendendo uma commodity, que é um diamante, é literalmente igual. Mas se for um diamante da Tiffany, as pessoas estão dispostas a pagar mais, porque é de marca, né? Esses 3 que a gente mencionou até agora, cara, como que eles se manifestaram no Brex, por exemplo, ou no Pagarme? Olha, eu diria que em software, né, tem um pedaço do business software, está diminuindo muito agora com AI, mas que é essa história de tipo, quanto maior você é, mais você investe em engenharia, né, que tipo faz seu produto ter mais funcionalidades e ficar mais e ficar maior e fazer mais coisa.
E aí você pode botar mais coisa de graça para o seu cliente, você pode falar, se você fizer comigo, eu te dou esses outros 4 produtos de graça, e aí esse seu cliente acaba você conseguindo ganhar mais clientes, por exemplo. Que seria mais economia de escala, né? Seria economia de escala. E o Brex na marca também, pô, vinha muito forte, assim, né? Vinha, mas eu acho que era porque o produto era melhor. Não era porque se fosse exatamente igual, as pessoas escolheriam o Brex. Entendi, as pessoas não tinham uma paixão especial pela marca em si. Eu acho que o nosso concorrente, a American Express, tinha muito isso. Acho que a American Express é uma das marcas mais valiosas do mundo. E muita gente aqui nos Estados Unidos, assim, se o produto fosse igual, eles teriam escolhido a American Express, não teriam escolhido o Brex. Porque a pessoa associa muito a American Express com, tipo, pô, consegui um American Express. É luxuoso, entendeu? É o cara, é o business guy e tal. Cara, tem muita gente, assim, especialmente quando ele tá entrando nesse mercado de tecnologia, que pensa, cara, eu tô com esse produto aqui, velho, eu preciso vender ele o mais rápido possível, tal, porque senão vai chegar um concorrente e, cara, ele vai vender mais que eu, tal, e aí eu vou perder essa corrida, assim, né? Então acho que a maioria da galera acha que é uma questão de vendas e marca você fazer um negócio winner takes all, mas meu sentimento é que, pô, no longo prazo, o melhor produto ganha ou não? Qual que é o teu sentimento? Cara, depende, assim, eu acho que tem muitas indústrias onde o cara que vende melhor acaba ganhando. E tem algumas indústrias que não, que o melhor produto acaba ganhando. Eu acho que tem um pouco mais a ver com o switching cost, que é um dos poderes que eu ia chegar. Quarto poder, bora. Quarto poder, que é a ideia que é o seguinte, cara, será que o custo de trocar isso é maior do que o benefício relativo que eu vou ter? Então pensa na SAP. Pensa que a empresa que implementou o SAP passou 3 anos implementando a porra do SAP e você pode odiar o SAP. Mas vai ser tão difícil trocar que ainda que apareceu um produto 10 vezes melhor, você talvez ainda não trocasse. E conectando com a pergunta que você fez, se você tem um produto onde o switching cost é alto, você chegar no cliente primeiro é a coisa mais importante. Porque quem chegar primeiro no cliente e o cliente comprar primeiro, o outro não vai conseguir com um produto melhor tirar depois. Mas se for um negócio onde não seja tão difícil de trocar, aí tudo bem. Aí pode ser que chegue depois um cara e você e ofereça um produto melhor e o cara troque. Então não tem problema. Então no caso do Brex, eu sinto que esse talvez é o power mais poderoso, assim, né? Porque o cara já emitiu o cartão para todos os colaboradores dele. Com certeza. Todo mundo já sabe usar a plataforma, todo mundo já sabe mexer. Se ele for trocar, vai dar um trabalho desgraçado. Com certeza. Você sente que IA está reduzindo cada vez mais também o switching cost das empresas? Eu acho que vai reduzir, acho que a gente não está vendo se reduzir ainda, mas acho que vai reduzir sim. E eu acho que vai diminuir bastante o scale benefits também, o benefício de escala de software, porque se agora o custo de desenvolver software diminuiu muito, não importa que o Brex a gente gastou centenas de milhões de dólares para construir esse produto agora, talvez o próximo concorrente vai com 50 consiga construir a mesma coisa. Até tem uma vantagem, né, que o pessoal fala que é o Second Mover Advantage, que é você conseguir ver, que para vocês acertarem o que vocês acertaram hoje, vocês tiveram que cometer vários erros no decorrer do caminho, né? Com certeza. Enquanto o cara que está chegando agora, ele pode só ver o que vocês fizeram que deu certo e copiar só aquelas features e tal. Com certeza. E a gente faz isso também com alguns produtos, entendeu? Onde, tipo assim, às vezes a gente está entrando no mercado novo, a gente vê que tem um cara lá, a gente vê o que funcionou do cara e também copia. Mas eu acho que hoje em dia também no mercado com IA, tudo que está acontecendo, tem muita oportunidade de inovação de novo, entendeu? Onde, cara, a real é que tem um benefício de você ser o primeiro a inovar. Olha aí a OpenAI com o ChatGPT, né? Pô, tem umas 5 AIs hoje que são quase tão potentes quanto e mais baratas. E, pô, tá todo mundo usando o ChatGPT, porque foi o primeiro. Mas você diria que no caso deles é um poder de marca muito forte que eles criaram? Eu acho que é o First Mover Advantage, assim, eu não acho que é um negócio que necessariamente vai... O poder lá é um pouco a marca e um pouco o switching cost, que é tipo assim, você já paga aquela subscription, você já sabe que tem aquele app, já sabe, não é muito grande, mas existe. Então, tipo, você já tá usando lá, já tá acostumado a usar ele, já meio que criou esse hábito. Eu acho que assim, se o produto começar a ficar muito pior, eu acho que eles vão ter problema, mas o produto eles acompanharam também, entendeu? Ele ainda é um dos, se não o melhor, o segundo, entre 1 e 2 melhores produtos. Pô, legal. Vamos para mais um power aí. Você consegue cavar outro? Tem 7, né? Falei 4. E o próximo é um que chama... Também as pessoas acham que tem quando não tem, mas chama Process Power. Que é... Toyota. Toyota.
que é a ideia de que você tem um processo tão complexo de como fazer alguma coisa, que ainda se eles contratarem qualquer pessoa dessa organização, ninguém conseguiria montar o processo do zero de novo. E a Toyota é a famosa disso, né? Eles criaram o Toyota Production System, que é o sistema mais avançado, por isso que até a Tesla era a maior montadora de carro do mundo, que é o sistema mais avançado de produção de carro que tem, e todo mundo tentou contratar um monte de Toyota e nunca conseguiram replicar, porque era tão complexo, construído ao longo de tantos anos, com tantas pequenas coisinhas que eles melhoraram, que, pô, ninguém conseguiu copiar. Esse é raro, não tem muitas pessoas que conseguiram chegar nesse power, não. Mas hoje a Tesla, acredito que conseguiu ou não? Isso é muito do valor atribuído a ela? Olha, eu acho que a Tesla conseguiu sim. E não é o mesmo da Toyota. Ela criou um sistema completamente novo para fazer carro elétrico. Aí tem mais um que chama Cornered Resources. Cornered Resources, a ideia é que você tem o domínio de alguma coisa, algum tipo de pessoa ou algum tipo de recurso que é muito escasso e você tem tudo. Então, por exemplo, o exemplo que dá no livro é da Pixar, que na época todo mundo que fazia animação 3D no mundo trabalhava na Pixar. Então, você é uma outra empresa que quer fazer animação 3D, não tem ninguém no mercado que sabe fazer. Eles literalmente tinham 90% de todo mundo que sabia fazer o assunto. E eles tinham software e tal. O outro exemplo por exemplo, tem algumas empresas que têm o domínio de alguns minérios. Que fala, cara, pô, a maioria desse minério, acho que no Brasil tem de uma família grande que é dono do niróbio. E, pô, se você tem todo o niróbio do mundo, você tá bem na fita, entendeu? Tipo assim, é um recurso que não dá pra você achar muito. Não dá pra um cara felizão lá chegar e falar assim, não, agora eu vou competir aqui no nióbio e tal, porque não dá. Quero ver se conseguir uma mina de nióbio que já não tem o dono, né? Exatamente. E, cara, sei lá, no caso de uma empresa que presta serviço pro governo, você acha que esse seria o caso? Tipo, a licitação, talvez, é um cornered resource? Não. Eu acho que pro governo é mais um switching cost mesmo, que tipo, pro governo trocar, ele tem que fazer uma licitação nova, tem que tipo, passar por um processo inteiro, retreinar todo mundo. Obviamente, durante o seu contrato, é o contrato, acho que isso não é o poder de uma empresa, mas... Porque pensa que o poder de uma empresa, ela tem que ser uma coisa da empresa inteira, não de um contrato específico. E a empresa, acho que assim, se o governo tem dificuldade de trocar, vamos supor que ele já implementou o sistema todo lá no governo, já fez tudo para o governo. Mas agora, se tem um contrato com o governo e todo ano, por exemplo, o governo vai fazer uma licitação nova e achar o mais barato, não tem poder essa empresa. Entendi. E no caso de patente, você acha que entraria em corner research ou não? Não sei, tem que pensar um pouquinho onde patente entraria. Legal, cara. Então, pô, vamos pra próxima. Não, eu queria até mais uma coisa disso, assim, cara. Tipo, vamos dizer, uma empresa que ela é muito boa de distribuição, por exemplo. Você diria que ela tem power ou... Não necessariamente. Não necessariamente. Porque é uma coisa que outra empresa consegue adquirir também ao longo do tempo e tal. Pensa que assim, pra você ter power, é um negócio onde, tipo, se entrar um concorrente tentando fazer marido com você ainda consegue manter seu lucro. O que acontece com quem tem distribuição boa, mas entra um concorrente, vamos supor, vendendo a mesma coisa no mesmo mercado, é que o CAC sobe. Certo? Sim. Se é uma empresa que tem power, o CAC dela não sobe, porque ela tem alguma coisa que faz com que não importa que esse cara está competindo. Então, se o cara está chegando, mesmo se ele estiver oferecendo um preço mais barato e tal, essa empresa ainda consegue cobrar um preço mais caro. Exato. Você diria que uma empresa, quando ela está começando, quando você está pensando na ideia, é algo que você já deveria estar pensando? Vou dar um exemplo. Boa. Mais simples, assim. Advogado. Pensa que, tipo assim, se você pega um advogado fodão, entendeu? Pega o... Zanella e Fará, o melhor de todos. Zanella e Fará. Mas eu vou pegar um mais velho, né? O Piero Neto. Oi? Piero Neto. Não, vamos pegar uma pessoa, tipo aquele Mari de Oliveira, que o Zanella sempre falava que era um tributarista muito bom. Se chegar um outro advogado, como tem milhares fala assim, vem cá pra você, meu cliente, eu te cobro metade do que o Maris cobra. Foda-se, vai perder um cliente. Entendeu? Por quê? Porque ele tem uma marca. A marca dele, esse é o melhor cara tributarista do Brasil.
Então, assim, esse é um exemplo de como você tem uma marca, então não importa se o cara tem um preço, o cara tá fazendo outdoor, não importa. Essa é a marca do cara, entendeu? E geralmente, cara, as melhores marcas que realmente têm muito valor são marcas, tipo, muito mais antigas, assim, construídas? Geralmente sim. Esse cara falou que ele estudou muitas marcas, ele nunca viu alguém construir o brand power sem pelo menos 10 anos de marca. Entendi. Então, se uma empresa tá nessa narrativa de, tipo, pô, eu preciso vender rápido aqui e tal, pra gente conseguir dominar o mercado, senão alguém vai tomar o nosso mercado e tal, é muito sobre... Não é sobre marca, geralmente, né? É mais sobre outros poderes que você pode ter. Isso é uma estratégia que dependendo do seu negócio, pode fazer sentido ou não. Vou dar um exemplo onde fez muito sentido e deu certo, e um que o pessoal achou que ia dar certo, mas não deu, porque fez a mesma coisa. No Uber, isso era muito importante. Porque network effects pra caramba. Tem network effects. Então, se ele chegasse numa cidade, se o Lyft chegasse numa cidade primeiro e montasse todo o network effect lá, ele ia sofrer muito mais para competir naquela cidade, né? Ou algum competidor internacional e tal. Então, você precisava muito ser o primeiro e crescer mais rápido que todo mundo. O WeWork já deu errado. Turns out que tipo, não tinha nenhum benefício você ir mais rápido, fazendo o escritório e aluguel. E se você fizesse os econômicos errado, você se ferrava muito, porque você fazia uns... Ele basicamente assinava uns aluguéis super longos, assim, de 10, 15 anos, e depois, tipo, tentava vender isso. Mas se ele pagasse demais no aluguel e não conseguisse cobrar mais, ele se ferrou, e foi o que aconteceu. Então, vender rápido pode fazer sentido ou pode não fazer sentido. Depende do seu negócio, do seu mercado, do power, dos concorrentes. Tem uma análise inteira que tem que fazer para pensar. E é uma análise que você acha que se faz quando você está começando um negócio para definir a ideia e tal? Ou é um negócio que você vê depois que você tem product market fit? Olha, tem um argumento para os dois lados, tá? Eu diria que assim, se eu fosse começar um negócio do zero, com certeza absoluta eu pensaria muito. Acho que eu pensaria muito mais nisso sobre o product market fit, assim. Porque para valer a pena fazer um negócio, tem que ser alguma coisa que você vai mexer o ponteiro, e para mexer o ponteiro precisa ter defensibilidade. Exatamente. Mas eu diria que quando eu comecei meus negócios antes, eu não pensei muito nisso, não. Porque a real é que quando você começa um negócio, ninguém tem power. Entendeu? Porque, se você foi 2 mocorongos lá e conseguiu começar um negócio, claramente dá pra competir, tá ligado? Só os próximos 2 mocorongos ir lá e competir. Então eu passava muito mais tempo pensando, quando eu tava começando o negócio que eu tava particularmente bem posicionado, eu era um mocorongo um pouco melhor que os outros mocorongos pra começar. Então acho que no Pagano a gente deu sorte, tá? Eu não pensei em nada disso, eu tinha 16 anos e foi o que foi. Mas no Brax eu pensei bastante nisso. Eu pensei assim, que negócio que eu tô melhor posicionado para começar do que antes? Fintech, que eu já tenho feito faz um tempo. Eu acho que eu vou acertar na execução mais do que os outros caras. Eu lembro até que quando você entrou na YC, que tinha a ideia do Beyond, que era um negócio de VR e tal, tudo mais, você começou a refletir sobre isso. E você falou assim, mano, não quero fintech não, velho. Que porra de fintech? Não aguento mais negócio de fintech e tal. Mas você acabou indo e falou assim, cara, real que é ali que a gente tem um sucesso. Como foi o teu processo de pensamento na época? Foi mais ou menos isso, assim. Eu fiz fintech e eu pensei assim, não sabia nada de fintech, fiz uma empresa de fintech que deu certo. Mas o que eu não sabia naquele momento é que eu ainda estava na minha época de pensar que eu era o herói de tudo. Então eu falava, não, o negócio do Pagar deu certo porque eu sou muito esperto, o Pedro é muito esperto, a gente mandou muito bem. Mas eu não tinha percebido naquela época, assim, foi um pouco de maturidade mesmo, que a real é que, a gente mandou bem, mas tinha uma onda gigante que estava ajudando a gente, entendeu? É como se eu tivesse pegado a prancha numa onda gigante, pedalado, pegado a onda e falado, qualquer praia eu pego onda, entendeu? Não é isso não também, mas na época eu não percebi. E aí quando foi começar o Brax, a gente claramente desistiu da ideia de VR e pensou assim, cara, que a gente está melhor posicionado para começar. Eu também não tinha percebido a onda ainda, acho que era só mais um pouco, o que a gente vai mandar bem executar, entendeu? Então eu sempre recomendo para as pessoas pensarem assim, o que você gosta de fazer, o que você é bom de fazer, e tenta começar um negócio onde isso é a coisa mais importante. Eu sempre falo que assim, as oportunidades que existem no mundo, tem muita oportunidade no mundo, mas nem toda oportunidade está disponível para todo mundo. Então, você tem um set de oportunidades, está disponível para você. Eu tenho um set de oportunidades, está disponível para mim. Cada pessoa tem um set de oportunidades, está disponível para ela, baseado na realidade dela, na pessoa dela, no momento da fase de vida, no momento
o que está acontecendo em volta dela. Então, eu tento sempre ficar prestando muita atenção nisso, assim. O que são as oportunidades que estão disponíveis para mim que não estariam disponíveis necessariamente para todo mundo. Então, tipo, o que é as unfair advantages que essa pessoa especificamente vai ter baseado em tudo que ela fez até agora, né? Exato. Então, você, por exemplo, como é um cara que é muito bom de levantar capital, tem várias oportunidades que envolvem conseguir levantar capital. Enquanto... Com certeza, assim, eu sinto que se eu fosse começar um novo negócio hoje, eu tentaria começar um negócio onde eu precisasse começar com muito mais capital, porque hoje eu conseguiria levantar muito capital só numa ideia. Acho que, sei lá, eu conseguiria levantar várias centenas de milhões de dólares só numa ideia, e eu sei que isso não é verdade para todo mundo. Então, por que eu vou fazer uma ideia onde quem não consegue levantar várias centenas de milhões de dólares pode competir comigo, se eu posso fazer uma ideia que isso é verdade, entendeu? Isso não era verdade para mim 10 anos atrás. É verdade hoje, mas não era verdade 10 anos atrás. 10 anos atrás era tipo, pô, eu tenho bastante conhecimento de fintech e a gente consegue programar. Acho que a primeira vez era eu sei programar. E numa época que não tinha muita gente que sabia programar, né? Pô, pensa que em 2012, 2013, especialmente no Brasil, era uma época que programador era escasso ainda, programador bom ainda era bem escasso. Depois, quando chegou nos Estados Unidos, era fintech, eu já tinha feito um negócio de fintech, entendeu? E agora, pô, é outras coisas, mas... as oportunidades que estão disponíveis são as melhores para mim, estão diferentes a cada momento. Pô, legal, cara. Então, a partir disso, dá pra gente presumir que existem negócios que são mais fáceis e mais difíceis de ser feito? Com certeza. Com certeza. Pô, pensa a coisa mais óbvia, assim, pensa a diferença de abrir um restaurante e montar SpaceX, né? Claramente um é mais difícil que o outro. E o negócio mais difícil de fazer, ele é melhor por natureza ou não? Tipo, sempre existem negócios ruins, né? Sim, ele geralmente é melhor por ter menos concorrência. E como que você olha para ver, cara, o que é um negócio bom, o que é um negócio ruim hoje? Como que é o teu jeito de observar isso? Acho que tem vários fatores, né? Acho que, assim... Vamos lá. Acho que uma das coisas de um bom negócio é um negócio com mercado grande, porque ele não tem fim potencial. E a vantagem disso é que durante o caminho inteiro é muito mais fácil você levantar dinheiro, contratar gente, porque quanto maior pode ser o negócio, maior pode ser o retorno e você consegue investir mais. Então, acho que assim, eu com certeza, para mim hoje, tá? Não estou falando que isso tem que ser verdade para todo mundo o tempo todo, eu quero um negócio com mercado grande. Então, um mercado maior geralmente é melhor. Mas, de novo, vou continuar nisso, mas só para falar. Um negócio melhor não quer dizer que esse negócio está disponível para todo mundo. Entendeu? Não é todo mundo que poderia começar os negócios melhores. Se você é um cozinheiro, entendeu? Na sua cidade, no meio do país, pô, talvez o melhor negócio que você consiga começar é um restaurante, tá ligado? Você sabe cozinhar, você tá na cidade, de repente tá faltando um restaurante ali, pô, esse é o melhor negócio que você pode começar. Então, de novo, eu tô te contando o melhor negócio no geral, mas isso não quer dizer que tá disponível para todo mundo. Então vamos lá. O primeiro eu acho que é um tamanho grande, um mercado grande. O segundo é ter algum power, quanto mais power melhor, de defensibilidade, né? Quer dizer que tipo, no decorrer do tempo, essa pessoa, se der certo o que ela tá falando que ela vai fazer, ela vai ter power. Exatamente. 3 é que você idealmente não quer um negócio que tem muito risco de concentração. Então, por exemplo... vamos supor que seu negócio é vender um contrato para o governo. Aí se o governo cortar seu contrato, acabou o negócio. Difícil, entendeu? Por isso que você vê que até hoje os negócios que vendem para governo, eles têm um múltiplo um pouco menor, porque, a partir do momento que o governo cortou teu contrato, não dá. E eu acho que isso é um negócio interessante assim, de você olhar, é que os melhores negócios, o mercado é relativamente eficiente, eles têm os maiores múltiplos, né? Então, se você olha um negócio que tem muito múltiplo, um múltiplo muito alto no mercado por muito tempo, provavelmente é um bom negócio. Então, a NVIDIA é um ótimo exemplo, né, de um ótimo negócio. E explica aí, por que o múltiplo da NVIDIA é tão alto na tua percepção? Porque é um mercado que é muito grande. Você tá crescendo muito. E crescendo muito, né, que é tipo assim, AI, né, é o cara que tá dando toda a infraestrutura para AI no mundo. Ele não tem concorrente e não dá para concorrer com ele. Por quê?
Tem vários fatores. Um é que, tipo, ele tem a preferência da TSMC, que é a produtora de chips. Cornell Resources. Oi? Cornell Resources. Cornell Resources, exatamente, que só tem uma máquina que consegue fazer chip, que é a ASML. A TSMC compra a maioria das máquinas da ASML. E a TSMC, tem uns contratos gigantes lá com a NVIDIA e, trabalham só para eles. Então, isso é um. Mas esse nem é o maior. O maior é que eles têm um negócio chamado CUDA, que é basicamente todas as linguagens de fazer AI no mundo. Então, por exemplo, sei lá, tem o PyTorch, que é uma famosa, que pensa que é uma biblioteca de programação para fazer modelo de IA. Elas foram construídas em cima desse CUDA por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, se alguém quiser... E esse CUDA só funciona na GPU da NVIDIA. Então, se você quiser usar essas bibliotecas de programação que são as mais rápidas, fazer as coisas mais rápidas, só funciona no hardware da NVIDIA por causa desse CUDA. Então, se outro fabricante de hardware quiser competir com eles e fizer um chip tão especial quanto e conseguir a TSMC para fabricar, não importa, porque todo software que está sendo escrito no mundo fazer IA não vai funcionar no teu chip. Só se eles fizessem alguma coisa, sei lá, compatível, que fosse uma cópia do CUDA, de certa maneira. Mas não dá. Por quê? Porque, basicamente, é closed source, é fechado. Tipo, ninguém sabe. E aquele negócio que é fechado e não tem um engenheiro. É tão grande o negócio, tipo, deve ter centenas de milhões de linhas de código, entendeu? De otimização que foram criadas ao longo de 30 anos da NVIDIA, assim. Então, se alguém quisesse fazer, cara, ia ter que levantar centenas de milhões de dólares. Não, pensa que não conseguiria... Pensa que a Microsoft, a Apple, o Facebook, o Google, todo mundo quer copiar. E eles têm dezenas de bilhões de dólares para copiar, centenas de bilhões de dólares para copiar e não conseguem. Isso que é power. Isso é power. Mesmo se os maiores do mundo quiserem competir com você, você ainda está fudido. Né, por isso que é uma empresa de 3 trilhões de dólares. Cara, tem um negócio também que eu sinto que nessa categoria toda, que é sobre risco, né? Acho que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir entender o risco das empresas. Como que você avalia isso hoje? Eu acho que, assim, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você está montando uma empresa inovadora de tecnologia, product market fit é sempre imprevisível. Então, vou dar alguns exemplos, né? A segunda empresa dos founders do Instagram não funcionou. Depois que eles fizeram o Instagram. A segunda empresa do founder do PayPal não funcionou. Do Max Levchin. Depois ele foi fazer uma terceira que funcionou. Antes da Firm teve outra? Teve uma no meio, Slide chamava. E aí, por exemplo, o que esse pessoal fez, né? O pessoal que é o Max Levchin, por exemplo. Como que ele chegou na Firm que tá dando certo hoje? Ele falou, cara, a real é que eu não sei o que vai dar certo. Tipo, eu tenho umas intuições, mas eu não sei. Então, o que ele fez? Ele montou uma mini aceleradora dele, onde ele incubou umas 10 empresas. E aí ele estava vendo qual que estava dando certo, e baseado nisso ele foi lá e virou CEO daquela. Por quê? Por que ele fez? Por que alguém que nem ele tem que fazer isso? Porque você não sabe o que vai dar certo. Por que o Elon, no final ele meio que comprou a Tesla e a SpaceX? Porque não sabia que ia dar certo. Entendeu? É muito difícil você saber que o product market fit vai acontecer. Então, isso é uma coisa que você meio que tem que levar como uma verdade na sua cabeça que você não sabe. E o seu trabalho como founder é ficar observando o que está acontecendo e vendo se vai dar certo ou não. E se você está sentindo que não vai dar certo, pivota, entendeu? Porque, a pior coisa do mundo é ficar insistindo num negócio que não está dando certo. Mas eu acho que muitas vezes o empreendedor ele tem esse ego de se eu pivotar, quer dizer que eu errei a ideia, quer dizer que eu sou ruim. Não, os melhores do mundo erram a ideia o tempo todo. Pensa que na Amazon, o jeito que eles trabalham, eles falam que é que nem investidor, que é se alguém tem uma ideia lá dentro, você não precisa de todo mundo aprovar. Você só precisa de uma pessoa aprovar, porque nem que nem um investidor que é um VC. Ele te dá um term sheet. E aí eles veem que um monte de ideia dá errado para algumas darem certo. Porque até lá na Amazon, com a distribuição dele, com os dinheiro, com tudo, várias ideias dão errado. Então, eu acho que o negócio de risco é que você não tem que pensar no risco
de uma maneira que pô, ou vai dar certo ou vai dar errado. Você tem que pensar do risco de uma maneira assim, cara, como que eu faço de um jeito que maximiza a probabilidade de dar certo? Entendeu? E eu consigo fazer de um jeito onde eu tô maximizando a chance de dar certo e quando estiver dando errado, eu tô aprendendo e indo de novo. Então, assim, se me perguntarem assim, pô, se eu criasse uma empresa nova, você acha que daí é certo? Não sei. Mas eu tenho certeza que eventualmente vai dar. Entendeu? E quais são os sinais que uma empresa está dando certo, assim, né? Porque, tipo, sempre tem aquele negócio, beleza, não sei se está indo, mas talvez, pô, é aquela próxima feature que vai fazer porra, é aquela próxima coisa que vai dar certo. E aí, pô, você tem que meio que decidir, cara, vou fazer um pivôzinho, vou fazer um pivô radical, vou abandonar a ideia. O que são, assim, sei lá, você segue por métricas, você segue por feedback de cliente? Acho que não tem uma resposta, assim, 100% pronta para isso, né? Mas acho que um jeito de pensar sobre o assunto é que quando você tem product market fit de verdade, crescer não é seu bottleneck. Você tá assim, nossa, se eu conseguisse só... Pô, será que eu vou conseguir crescer 10, 20% esse mês? Pô, você não tem esse problema. Porque, tipo, o produto é bom o suficiente e é uma necessidade grande o suficiente do cliente que crescer tá meio fácil. Entendeu? Tá meio easy. Isso não vai ser verdade para sempre, porque às vezes você estanca seu mercado inicial e você tem que fazer outras coisas e tal, mas acho que é assim que eu defino o sentimento de Product Market Fit. Então, no Brax, conta um pouco como foi esse sentimento e também no Pagar.me também. Então, o do Brax, eu senti que foi bem assim, a gente lançou e, tipo, todo mês era quase dobrando o volume e, tipo, tava funcionando mega bem. Quando você diz lançou, o que vocês lançaram? Um cartão de crédito para startup. E aí, tipo, era o cartão mesmo, físico? Era o cartão, mas o negócio era o seguinte, a gente dava crédito pro cara baseado em quanto ele tinha levantado. E não precisava de personal guarantee, que é você fazer uma garantia na física. E, pô, todas as startups começaram a sign up e falar, isso é muito melhor, isso é muito melhor, isso é muito melhor, isso é muito melhor. Então, isso deu mega certo. E tal. O Pagar.me já veio um pouquinho mais sofrido. Porque o que aconteceu? O Pagar.me, quando a gente lançou com a ideia de, tipo assim, a gente vai fazer umas APIs melhores para os clientes. E aí, quando a gente chegava nos clientes, eles não queriam muito mais APIs melhores. Eles não estavam muito aí para as APIs melhores, não, entendeu? Eles queriam mesmo era converter mais. Então, quando a gente estava no pitch das APIs melhores, a gente viu que não estava funcionando. Mas o que a gente fez? A gente não desistiu da ideia, mas a gente desistiu um pouco do pitch, entendeu? E a gente descobriu que, pô, converter melhor, pô, isso vende muito mais, mas demorou um tempinho. E aí a gente foi vendo as coisas que, tipo, com o cliente vendiam mais. E aí quando a gente achou o pitch, não estava difícil crescer. E aí quando a gente achou mesmo, foi quando a gente achou Marketplace, que era um nichozinho que precisava de split de pagamento, e aí isso que foi a porrada. Que era um negócio que, tipo, vocês só viram que tinha esse problema depois de bastante tempo trabalhando, assim, ou não? O mercado de Marketplace que foi crescendo e, de repente, isso se tornou um problema maior? Não demorou muito, não. Um ano fazendo o negócio. E, pô, mas sei lá, do que vocês... Na visão de produto, o que vocês iam construir e tal, tudo mais, no começo era, tipo, pô, muito otimizado. Cara, a gente tem que fazer as APIs mais legais, as mais lindas e tal, tudo mais. Aí, vocês sacaram que, tipo, pô, não é isso aqui que a galera tá querendo comprar. Isso aqui é legal, mas é um... E aí, de novo, como que eu pivotar ali? O pivotar não é falar, vamos sair do mercado de pagamentos. Não, a gente acreditava no mercado de pagamentos. A gente olhava a Cielo, a gente olhava a rede, cara, era muito merda. Entendeu? Era muito ruim a experiência. Então a gente falou, cara, não, dá pra fazer melhor. O que a gente estava pivotando ali, a gente acreditava no mercado, mas a gente estava pivotando um pouco a tática ali, que era, que é o jeito certo. Antes a gente começou como gateway, depois a gente virou subadquirente, a gente achou esse nicho aqui, você vai se encontrando no caminho, entendeu? Pô, isso até me lembrou do sétimo power que a gente não falou, que é alguma coisa quando o teu concorrente não tem um incentivo para fazer. Counter positioning. Esse é o mais importante para startup, na verdade. Até bom que você lembrou isso, que esse eu estava esquecendo. Que esse é a ideia de como... Que é o seguinte, eu chamo, tem o dilema do inovador, Innovator's Dilemma meio que falou disso pela primeira vez. Que como que você monta um negócio onde o concorrente te copiar é a decisão errada para ele. Então eu vou dar um exemplo de um negócio aqui nos Estados Unidos que eu acho que fez isso, o Robinhood. O Robinhood, ele começou com o pitch inteiro dele, que era assim, eu não tenho trading fees. Você pode tipo, negociar ações aqui de graça. Enquanto lá no Schwab, na Fidelity, que eram os concorrentes da época, custava $7 por trade. Cada vez que você comprar e vender uma ação, $7. E o dele era 0.
E quando ele lançou a Fidelity e a Schwab, eles falaram assim, pô, deixa esse cara aí, tipo, nunca vai dar certo. E o motivo é por quê? Porque fazer o que ele estava fazendo era ruim para a Schwab. Se a Schwab falasse assim, eu vou cortar agora de graça, não dá para ela fazer isso pro só os clientes do Robinhood. Ela tem que fazer isso para todos os clientes. E aí ia perder 1/3 da receita dela. E ela não podia tomar essa decisão. Entendeu? Até que ficou impossível ela não tomar. Ela acabou tomando depois de uns 5, 6 anos. Mas na época, a coisa certa para ela era não tomar essa decisão. E aí, se você acha um negócio onde isso é verdade, onde o seu concorrente copiar é ruim para ele, isso é geralmente bem poderoso. Entendi. Esse é um dos que a gente aposta muito lá na Syndria, que é tipo, cara, a gente vai fazer toda essa infraestrutura de estudo gratuito, enquanto todo mundo tem que cobrar e toda a receita deles vem disso, que a gente vai encher de aluno, vai virar marketplace e tudo mais. Então, pô, espero que esteja correto, que dê certo isso daí. Assim apostamos. Cara, uma das coisas mais importantes pro negócio, não só conseguir levantar dinheiro, mas conseguir também, cara, fazer um negócio que vai ser grande, que vai continuar crescendo, é você conseguir ter uma boa visão do negócio, né? Adorei ouvir, tipo, pô, como que era a visão do Brex no começo, como que é hoje, se mudou no decorrer do tempo, o que você acha que é uma boa visão? Cara, eu acho que a visão, a coisa mais importante sobre a visão é inspirar. Eu acho que quando você tem uma visão grande desde o começo, inspira seus investidores, inspira seus funcionários, você consegue recrutar muito melhor. E é normal ao longo do negócio, você vai conhecendo a indústria, especialmente se você é novo na indústria. Às vezes você começa com uma visão, aí você vai aprendendo sobre a indústria, o negócio atualiza, é super normal. É super normal isso. Mas acho que tem duas coisas importantes. Um é ter uma visão grande, que inspira todo mundo. Mas segundo e mais importante até, é você ter mapeado os passos de como você chega de onde você começa até essa visão. Porque eu acho que eu vejo muito empreendedor que começa, ele tem uma visão muito maluca, assim, muito grande. Aí você pergunta, mas como é que você vai chegar lá? E o caminho não faz o menor sentido, assim. Isso tira a confiança das pessoas e dos investidores. Então acho que a sua visão é muito importante, uma visão grande, mas é muito importante, talvez mais importante, ter um plano que chega lá. E ainda se esse plano mudar ao longo do caminho, só de você ter um plano gera muito mais confiança, entendeu? Como que era no começo do Brex? Cara, no começo do Brex a gente queria ser o maior banco B2B global. E a gente falou, a gente vai começar com cartão de crédito, depois a gente vai oferecer banking, a gente vai começar a tipo aqueles produtos. E mudou um pouco, assim, acho que hoje tem mais software, tem AI, tem várias coisas, mas direcionalmente ainda a mesma coisa. Explicar o passo a passo. Acredito que é importante você entender de tudo isso que a gente está falando para você conseguir meio que ver quais são os obstáculos que vão aparecer no caminho, ou não necessariamente. Eu acho que o passo a passo é para você ver quão possível é essa visão, né? Se você chegar e aí vai ter um passo lá que você não sabe, entendeu? Não vai fazer, é difícil ter confiança, né? Que essa visão você vai chegar nela um dia. Entendi. Então, o investidor, quando ele está ouvindo, ele vai começar a ver assim, beleza, você quer ser esse cara aí, você quer ser o maior banco B2B do mundo, mas vai começar a vir vários motivos na cabeça dele de por que você não consegue ser, né? Exato. E aí, pelo menos o que você me ensinou, conforme você vai conversando com os investidores, você vai vendo o que está na cabeça deles, e aí você vai preparando boas respostas para isso, ou muitas vezes até você nem sabe, você aprende um pouco, e aí, é isso, aí você tem que meio que pensar, como você passaria por esse obstáculo, e esse é o processo mesmo de melhorar a visão. E ficar cada vez melhor aí, de conseguir pintar, explicar para as pessoas e evoluir a visão para ela ficar cada vez mais concreta, né? Exato. Cara, falando agora que a gente falou um pouquinho de visão, cara, vamos falar um pouquinho de fundraising, assim, antes de entrar nos detalhes e tal, cara, qual o tipo de empresa que você acha que vale a pena levantar investimento? Cara, eu acho que vale a pena levantar investimento se você acha que vai conseguir fazer IPO um dia. Se você não acredita que vai ser um IPO algum dia, X. Conta um pouquinho mais. Porque, cara, o modelo de investimento de venture capital é diferente de investimento de um sócio pequeno, ou sei lá, algum amigo que vai fazer um restaurante, vai ter um sócio investidor, é diferente, tá? Tô falando de venture capital, de fundo e tal. O modelo é o seguinte, ele vai investir em 30 empresas, das quais provavelmente 20 vão falir, 5 vão dar mais ou menos certo, 3 vão dar certo e 2 vão dar muito certo. E ele precisa que todas as 30 empresas possam dar muito certo. E muito certo significa fazer IPO. Né? Fazer IPO e gerar, tipo assim, o Founder Fund do Peter Thiel, ele sempre falava um negócio que, tipo assim, cara, a gente só pode investir em empresas onde a gente acha que nossa posição possa valer $1 bilhão. Se a gente não achar que a nossa posição, não a empresa inteira,
Então, se eles forem ter 20% da empresa, sei lá, não possa valer 20 bilhões, é $1 bilhão, a gente não faz investimento. Ainda que seja um negócio que com certeza vai dar 5 vezes o dinheiro. Porque esse é o modelo. Então, pensa assim, né? Acho que no Brasil, vamos trazer a analogia para o real, mas falar assim, pô, se a posição do investidor tem que valer pelo menos R$1 bilhão, a empresa tem que valer pelo menos R$5 bilhões, o que no Brasil isso significa eventualmente estar dando, R$600 milhões de lucro, né? Se você acha que sua empresa tem o TAM, tem um diferencial competitivo e tal, pode ter para eventualmente estar dando, 600, 700 milhões de lucro, legal, acho que é uma boa empresa para levantar investimento. Se você acha que, pô, tem jeito de chegar lá, mas assim, absolutamente tudo tem que dar certo, tem que conseguir ganhar vários mercados e tal. Tipo assim, uma rede de restaurante pode dar de lucro? Pode, mas porra, é difícil, entendeu? Pouquíssimos casos, né? Mas isso você está falando de uma perspectiva de investidor, né? Mas como sabemos, tem muito investidor que não está muito ligado na parada. Então, pô, da perspectiva da empresa, assim, né? Tipo, levantar investimento vem com várias coisas ruins também, mas com várias coisas boas, tal. Tipo, quando que você acha que é ruim para a empresa? Cara, eu acho que é ruim para a empresa quando ela poderia ser uma empresa boa, geradora de caixa, pagadora de dividendos, e aí você não faz isso por causa do investidor. Para você tentar ganhar, fazer um negócio que é muito maior e aí investir um monte de coisa que não está dando dinheiro, dá muito prejuízo por muito tempo, para você entrar nesse ciclo do venture capital. E, pô, isso a empresa poderia só ser uma ótima empresa que dá R$2 milhões por mês de lucro. Entendeu? Que para você, fundador, R$2 milhões de lucro por mês, pô, que incrível, tá ligado? No Brasil, viver com R$1 milhão por mês, se você ter um sócio, sei lá, de dividendo, pô, quão feliz você estaria com isso? Pro investidor isso é uma merda. Entendeu? É pouco, não funciona. Então ele vai falar, ele vai achar uma merda enquanto você tá no mal, e aí você não vai conseguir pagar seus dividendos, ele vai te pressionar pra, crescer mais rápido, investir mais, entendeu? E várias coisas são boas pra ele, mas não são boas pra você. Cara, e se você é uma empresa, cara, já levantei grana, mas você, pô, foi evoluindo o negócio, passou um tempo, você falou assim, tipo, pô, velho, não vai ser desse tamanho, tá ligado? O que você faz? Acho que a primeira pergunta que tem que perguntar pra você mesmo é, eu tô ok com isso ou não? Se você não tá ok com isso, por você, não para o investidor e não para os outros, você quer trabalhar numa oportunidade onde possa ser maior, cara, tipo, acha um CEO, deixa um outro cara lá tocando, vai começar outra coisa, tá ligado? Tipo, tenta vender, mas é muito difícil vender empresa no Brasil, especialmente no Brasil é muito difícil vender empresa. Então o melhor é, tipo, cara, promove um maluco lá pra ser CEO e, porra, ser o sócio, sei lá, fazer alguma coisa e vai pra próxima. E, pô, tenta pagar dividendo pra pagar o liquidation preference e seguir na... tenta fazer isso, fala pros seus investidores, cara, pô, a gente acha que não faz sentido fechar a empresa, se você quiser eu te compro num preço baratinho aqui, entendeu? Mas, porra, eu não tô mais atirando pras estrelas, entendeu? Eu não tô mais tentando ir pra lua e, pô, fica claro isso. Acho que assim, se não tá claro, é ruim pra todo mundo. Porque ele vai ficar decepcionado, você vai ficar decepcionado, ele vai tentar te fuder. Mas tá claro, cara, tá bom, vamos resolver aqui o que a gente faz, tá ligado? Pô, se a gente recompra você, vai pra próxima, todo mundo vai pra próxima. Se você tá ok com isso, você fala assim, cara, na real, pô, se essa empresa me desse 2, 3 milhões de reais por mês de dividendo, eu estaria feliz da vida. Cara, tenta fazer um deal com ele, entendeu? Tenta começar a dar lucro, crescer mais devagar, comprar, porque pra ele também não quer ficar te enchendo o saco, entendeu? Compra as ações dele baratinho, paga o liquidation preference, entendeu? Fica ali. E, pô, e faz seu negócio e, cara, pô, não fica se sentindo mal por isso não, porque vai ter um monte de empreendedor que vai tentar levantar um monte de dinheiro depois e vamos supor que consiga fazer IPO, mas no IPO ele tem 2% da empresa e, pô, você tá ganhando mais dinheiro que o cara. Então não é uma derrota, né, cara? Não é. Tem o nosso querido amigo Anderson que fez exatamente isso, inclusive, né, lá com a Vox. Total. Que, pô, ele levantou pouco investimento ainda, né? Levantou pouco investimento e, assim, acho que nem deveria ter levantado, porque no final a empresa paga muito dividendo e, pô, ele tá lá, tem um time mandando bem, recebe um dividendo gigante todo ano. Cresce um tantinho todo ano, tá? Cresce um tanto todo ano. Porra, tá certíssimo. E, pô, veio pro Vale do Silício tentar fazer uma coisa nova, tudo bem. E, cara, uma coisa que acontece muito também é, tipo, a empresa vai, consegue levantar um investimento e tal, tudo mais, e, pô, já que ela tá nessa, tipo, pô, precisa ser um negócio de $1 bilhão, ela muitas vezes pega essa grana e começa, cara, a gastar doidado, assim, e tudo mais. Como que é a tua política de, pô, gastar dinheiro no começo da empresa? Vamos dizer, antes de achar Power Market fez, né? Cara, a gente achava Power Market feito ter maluquice.
Você, tipo, assim... Antes de achar Product Market Fit, gastar com qualquer coisa, tipo, demais é meio ruim. E o pior é contratar. Acho que contratar gente demais pra Product Market Fit é a pior coisa que tem. Porque às vezes você fica pensando assim, que é tipo assim, não, pra eu dar certo, eu só tenho que ter essas features. Se eu tivesse essas features, eu estaria dando certo. E, cara, isso raramente é verdade, assim, entendeu? Geralmente, o negócio em Product Market Fit está dando certo, faltando um monte de coisa, aí você tá fazendo meio que fazendo, assim, no caminho. E aí, o que acontece? As pessoas acham isso e começam a contratar um monte de desenvolvedor. Aí começa a contratar um monte de desenvolvedor, aumenta o burn. Aí, começa a fazer um monte de feature em paralelo. E aí você não sabe o que está funcionando. O ideal para achar Product Market Fit é um time pequenininho, onde você está priorizando e iterando muito rápido sobre as coisas, para, tipo, tentar ver se de fato tem um negócio ali que vai dar certo ou não. E adicionar mais feature no negócio ruim não vai fazer ficar bom, entendeu? Então, tipo, às vezes você tem um monte de coisa rodando em paralelo, um monte de product manager fazendo um monte de decisão, tentando ser uma empresa grande antes de você... A pior coisa que pode acontecer. E quando você, tipo, você achou o Product Market Fit e, cara, agora tem que escalar, né? Tipo, você, cara, já sai contratando adoidado, você já, cara, primeiro valida um canal, o que é um framework que você sente hoje? Cara, tá mudando muito com a AI, né? Acho que, assim, o que era verdade sobre como fazer empresa no passado de tecnologia, não sei se é tão verdade hoje, porque eu acho que um time menor consegue fazer muito mais coisas que conseguia no passado. Então, se fosse começar uma empresa hoje, eu com certeza tentaria diminuir o máximo possível a contratação. Assim, acho que essa ideia do... E também é muito mais legal ter uma empresa pequena. Todo mundo acha que é legal ter empresa grande. Não, legal é ter empresa pequena. Conta aí das tretas de ter empresa grande. Empresa grande um monte de gente, você acaba... É muita política, entendeu? E não tem como, não tem empresa grande que não tem política, entendeu? Porque pode não ter perto de você, mas pra baixo tem, e você não consegue controlar. E tipo, e você não sabe exatamente o que tá acontecendo em todo lugar, e tipo... Aí, as pessoas saem mais rápido, e aí tem que recontratar, e tem prioridade demais. Tem um monte de coisa que você acaba fazendo, porque não necessariamente que é o melhor pro negócio, mas é porque você precisa reter essa pessoa. É meio... Tem várias coisas chaves, assim. Eu, com certeza, assim, se pudesse ter uma empresa grande de faturamento e valuation, com menos gente, eu preferia. É melhor, né? Cara, eu sei que no Brex vocês fizeram um processo de contratar esses executivos de nome do mercado e tal, e talvez alguns não foram a melhor decisão. Adoraria aprender mais sobre esses aprendizados, assim. Cara, eles sempre parecem uma boa decisão no primeiro ano. Porque é o que os investidores recomendam, ou recomendavam, talvez, né? E eu não me arrependo de fazer isso, não. Porque quando você tá aprendendo a fazer um negócio, cara, às vezes você contrata um cara de vendas e você percebe que, você não sabia nada sobre fazer vendas, entendeu? Então entra um cara lá com um monte de conhecimento de como funcionou lá no outro lugar e tal, e você aprende muito com o cara, mas às vezes passa um ano, você aprendeu o que tinha que aprender com o cara, mas agora você precisa do cara que rala, o cara que vai fazer direito, que bota a mão na massa, e às vezes os caras não querem botar a mão na massa, não. Então talvez muito do valor podia ter vindo talvez até de uma consultoria, ou não? Talvez. Não sei. Porque muitas vezes talvez seja uma consultoria assim, onde o cara estava trabalhando full time por um tempo, acho que talvez, mas acho que tem o conselho genérico e aí tem como que você aplica aquele conselho que você ia dar na sua realidade, assim, né? E acho que o valor está na aplicação na nossa realidade, não está só no conselho mais teórico. E hoje, quando você vai buscar para um executivo, assim, cara, o que é o que você busca em geral? Cara, eu busco muito o cara que sabe fazer. Tipo, o CFO que sabe fazer Excel, do head de vendas que sabe vender, o chefe de marketing que sabe comprar anúncio ou sabe fazer as coisas, sabe? O cara que ele sabe o estratégico, mas ele sabe fazer as funções todas também. Então, operate at all levels, né? Operate at all levels, como diz o Pedro. Pô, que legal, cara. Cara, quando que é o momento para começar a pensar em trazer essas pessoas, né? Tipo, sei lá, tem empresas que começam já com 5 co-founders mega sênior, de pessoas, outro de marketing, outro de vendas, outro de tecnologia e tal. Sinto que talvez no começo nem tem tanto valor assim, ter uma galera tão sênior. Eu acho que depende, assim, a gente tinha nossos primeiros hires, tem vários caras super sênios, o Michael era super sênior, o Vince era super sênior, que é advogado e CFO. Acho que você não tem muito espaço para gestor no começo. O cara ele é muito sênior, ele é gestor. Isso aí não tem muito espaço, não. Mas o cara é muito sênior, ele é fazedor, isso aí eu acho que tem valor, sim, desde o começo. Acho que você consegue
montar um negócio já muito mais... errar menos, entendeu? O problema é que muita gente... O problema é que é o seguinte... É a definição do que é sênior. Acho que... Pensa assim, pô, o cara era head de vendas... Vou pegar o nosso caso lá da Pagare, da Cielo. Cara, o cara é sênior. Agora pede pra ele, trocar um pneu de carro. Pô, não sabe, não era o que ele sabia fazer. Muitas vezes, o head da Cielo, o que ele tem que fazer é tão diferente do que você tem que fazer no começo da empresa, que ele na verdade não é sênior pra isso aqui que você quer fazer. Entendeu? Ele só é velho, mas ele não é sênior pra você. Porque ele nunca teve que criar o processo de vendas do zero. Ele nunca teve que pensar no pitch que é competitivo contra, entendeu? Quando você tem poucos diferenciais. Ele nunca teve que lidar com não ter marca, não ter um monte de lead vindo sozinho. E aí ter lead infinito para seus vendedores, entendeu? Então, para você, ele não é sênior. Então você tem que estar pensando muito, tipo assim, essa pessoa é sênior nos desafios que a gente tem aqui na empresa. Exatamente. Então, o que deu muito certo no Brax é contratar gente que já tinha sido early em empresas antes. Então, se você conseguir contratar um cara que, sei lá, foi um dos primeiros 15 caras do Nubank, tá ligado? Ou do Mercado Livre, ou do, sei lá, qualquer startup de sucesso, acho que esse cara, ele ficou lá 5, 6, 7 anos, esse cara vai ser animal. Acho que, esse cara vai gerar um valor bizarro na sua empresa, que está começando. Agora, se você pegou um cara do Nubank ou do Mercado Livre de hoje, meu irmão, tem nada a ver, entendeu? Com o que tua empresa está fazendo. E quando você olha para um time de co-founders, assim, eu sei que tem um negócio que, você quer ter gente sênior, mas também você não quer que os co-founders estejam absolutamente diluídos, assim, a empresa começar cada um com 20% já e tal, né? Eu acho que... eu acho que tem duas coisas, né? Tem que tomar cuidado um pouco com isso, mas eu acho que tem uma coisa que é o co-founder de título, que é quase um founding team, né? Que, é quem é a galera que está dando título. Mas eu acho que, e tudo bem, se você quiser fazer isso, eu já vi gente dando certo fazendo isso e tal. Só que tem que estar muito claro quem que manda. Eu acho que o que não dá certo tem 4 co-founders, cada um tem 25% e a gente manda igual. Não, isso vai dar merda. Tenho certeza absoluta que isso vai dar merda. Por quê? Porque, cara, a real é que vai ter divergência de opinião, entendeu? E você não quer ter uma empresa onde tudo é consenso. Você precisa de um benevolent dictator, um ditador benevolente, que tem uma visão e tem um jeito de fazer as coisas. E não quer dizer que o jeito de fazer dele a coisa é a melhor jeito de fazer as coisas. Mas é muito melhor ter vários jeitos de fazer as coisas, entendeu? Qualquer jeito é melhor que muitos jeitos. Então, pela velocidade de tomada de decisão, você diria, ou? A consistência das decisões. Vou dar um exemplo, tá? Tá bom, vamos supor que você tem 4 co-founders e um deles acha que, cara, a gente tem que pagar mega bem para as pessoas e tem que dar um salário mega alto e trazer as melhores pessoas e dar um monte de equity e tal. E aí tem um outro co-founder lá que, acha que não. Que na verdade, a gente tem que, trazer a galera com salário mega baixo, a galera tem que ralar, tem que estar no equity e tal. Aí cada um tá fazendo suas contratações. Aí, você não quer meio que fuder a contratação do cara, né? Porque ele é teu co-founder, tá bom, cada um faz o seu. Aí você tem um quadro da empresa de um jeito e outro. Aí esse cara tá ganhando mal, tá mega puto com a situação, tá ligado? Porque, por que os malucos daquele cara ganham mó bem aqui só porque eu tô aqui desse lado da mesma empresa, entendeu? Eu tô ganhando mó mal. E, a real é que tem empresa que acredita nos dois. O Google acredita em um, por exemplo, a Amazon acredita no outro. Os dois são empresas de vários trilhões de dólares. Só que você ter dentro da mesma empresa não funciona, entendeu? Então você tem que ter consistência entre as decisões, do jeito que você vê a vida e tal, e ter alguém tomando todas as decisões. Né? E tem que ter alguém que vai ser o seguinte, meu irmão, você pode achar isso, mas eu acho isso e vai ser o meu. E, cara, nesse exemplo que você deu, acho que é curioso até falar que, as duas decisões podem estar certas, mas é diferente para cada empresa, cada situação, né? Exato. Sei lá, quando você começou o Brax, você já tava com bastante grana e tal, e você conseguia, pagar um salário bom pra galera, e também, já tinha uns fundos legais por trás, então você conseguiu trazer, o Michael numa situação que, cara, era boa pra ele e era boa pra vocês, né? Mas enquanto uma empresa que, levantou um investimento menor do que o Michael ganhava por ano, é da SoFi que ele trabalhava, né? Uhum. Mas da SoFi, ele provavelmente seria impossível trazer esse cara e ele teria que trazer uma galera mais júnior pra ganhar. Não, mas a real é que o Michael, na verdade, nem veio ganhando tanto dinheiro, ele veio ganhando 1/4 do que ele ganhava na SoFi, mas com muito percentual da empresa.
Mas assim, no Brax, geralmente, assim, a gente tem mudado um pouco recentemente, mas a gente era uma empresa que pagava bem, entendeu? E tem prós e contras, assim, consigo te dar várias coisas boas que veio disso, tem várias coisas ruins que vieram disso, mas pelo menos era consistente. Conta pra nós. Cara, acho que as coisas boas é que, tipo assim, a gente conseguiu muito contratar gente muito esperta, tá ligado? E muito boa. Porque a gente tinha um modelo de compensation que era assim, pô, se a gente falava que ia te pagar 500k, você podia escolher quanto que era cash, quanto que era equity. Então, se eu quero 300 em cash, 200 em equity e tal. E, pô, quase nenhuma empresa fazia isso. Isso era um diferencial competitivo gigante que a gente tinha. A gente trouxe muita gente boa por muito tempo. Mas aí o que começou a acontecer, em 2021 isso começou a acontecer, é que os valuations começaram a ficar mega malucos. Então o compensation do pessoal começou a ficar mega grande. Só que o pessoal tava ganhando compensation, tava ganhando, sei lá, um engenheiro agora tá ganhando 500k por ano, mas era tipo 350 em equity e 150 em cash. Mas o equity, como tava tipo valorizado demais, não era de verdade 350, na verdade era 150, mas pô, como os valores de total do altos era 350. Só que a gente era o único que dava esse negócio, então a gente tava dando de fato pro cara em dinheiro, então é como se a gente tivesse pagado o valuation mega caro, entendeu? Naquele momento. Então a gente acabou que quando caiu os valuations, a gente meio que ficou com um burn alto demais por causa disso. A segunda coisa, que acho que foi meio complicada, foi que, cara, o cara vir com um salário mais baixo do que ele tinha antes é uma prova que ele quer trabalhar nessa empresa, ela não quer trabalhar em qualquer empresa. E acho que depois de que a empresa ficou grande, a gente começou a contratar muita gente e tal, a gente perdeu um pouco o controle da contratação e aí tinha um monte de gente na empresa que não queria trabalhar no Brax, só queria trabalhar numa empresa de tech ganhando bem e era esperto. Entendeu? E aí, pô, qualquer outra empresa que viesse pagasse mais, levava esse cara depois. Basicamente. Que é o mercenário versus missionário, né? Exatamente, exatamente. E você pagar o cara menos faz com que ele prove que é missionário, entendeu? Porque todo mundo é fácil falar que é missionário, mas como é que você sabe que o cara é missionário de verdade, entendeu? E tipo, eu também não sou assim extremista, falando que tem que ser missionário, porra, tem que vir e passar fome pela empresa. Não, pô, todo mundo vai ganhar dinheiro junto, sabe? Tipo, mas no Pagar-me era? Oi? No Pagar-me era? Cara, no Pagar-me eu acho que era um mercado diferente, porque, pô, muito do valor do Pagar-me era, pô, vem trabalhar numa startup. Não tinha uma startup pra trabalhar. Pô, você não vai ter corporativo, vai ser muito mais legal e tal. No Brax tem um monte de startup que você pode trabalhar, então a gente tem que ser mais agressivo. Mas a galera do Pagar-me talvez era mais missionária. Era mais missionário, com certeza mais missionário. Mas talvez não conseguia trazer aquela pessoa mega inteligente, séria. E a galera do Pagar-me ganhou menos dinheiro também, entendeu? Tipo assim... Então, eu acho que tem um balance, assim. Acho que nenhum dos extremos é bom. Acho que a gente estava muito no extremo e teve que voltar um pouco mais pro meio. Mas a gente acabou trazendo muita gente boa por causa disso. E também cresceu muito por causa disso e tal. Que pagar mais, em geral, vai trazer agilidade, né? Você consegue, tipo assim, pô, se a dúvida é financeira, irmão, tá resolvido, né? Mas exato. O lado ruim é que vem essa galera que, pô, não vai ser tão fiel à missão e tudo mais. Exato. E, cara, uma pergunta talvez um pouco picante. Tipo, pô, o Brax não é a empresa que tem a missão mais bela, vamos dizer assim, né? De tipo, pô, a gente vai, cara, curar a fome e tal, tudo mais. Mas mesmo assim vocês conseguem fazer a galera, tipo, entrar na missão. Como que vocês fazem isso? Então, cara, isso é uma pergunta que eu tive por muito tempo. E aí um mentor meu, o Bill McDermott, me deu uma resposta que eu acho que é verdade. E que eu conectei muito com isso. Que a real é que, assim, no final do dia, todo mundo tá construindo em cima de todo mundo, né? Então pensa assim, pô, você, Alexandre, tá fazendo uma empresa. E sua empresa só é possível porque, porra, o Mac existe. Né? Ou Windows ou Mac. Ou OpenAI. Ou AWS, ou e tal. Google, então, retiro o que eu disse. Só usamos os produtos do Google, eles são muito legais, deram $350 mil de crédito pra gente. Vambora. Isso aí. E a real é que, tipo assim, pô, você tá com uma missão ultra legal, né? Você tá, pô, querendo mudar a educação do Brasil e tal. E eu acho que a coisa mais legal, se você trabalha em qualquer uma das empresas, é ver você meio que, pô, empoderando uma empresa como a sua a existir, entendeu? E a fazer suas coisas. E claramente tem gente que tem empresas que são mais diretamente impactantes na sua vida, algumas um pouco menos. Mas eu acho que o jeito de você se sentir conectado com a missão é ver o que você tá deixando o seu cliente fazer, entendeu?
quem são seus clientes e o que você tá, tipo, ajudando eles a fazer. E aí você meio que se motiva pela missão dos seus clientes, entendeu? E muito no Branks que vocês fazem, cara, a gente vai resolver toda essa treta e confusão financeira para você focar no que importa, que é fazer o teu produto. Quer fazer o teu produto e focar na tua empresa. E tem um monte de empresa legal, que é nossos clientes, que, eu acho que tá indo mais rápido por causa do Branks. Cara, uma outra pergunta que eu queria trazer aqui também, cara. Eu sei que eu e você, a gente teve bastante... Eu preciso ir, bro. Só a última. Tá. Saideira. Sei que eu e você tinham bastante esse aprendizado, que é tipo, cara, como você não se apaixonar pelas próprias ideias e meio que se convencer de que a tua ideia é boa e se manter meio que fiel à realidade. Cara, eu não tenho uma resposta boa antes do ChatGPT, mas depois do ChatGPT, vai lá e fala a sua ideia pra ele e pede pra ele te contar os 2 pontos e ele argumentar com você. Eu juro por Deus, eu faço isso toda ideia que eu tenho e funciona mega bem. Então, você usa ele como parceiro pra contra-argumentar a sua ideia. Exatamente. Cara, e sempre assume que você já sabe as partes boas da sua ideia, você precisa de alguém pra te dar o outro lado. E o ChatGPT é bom porque ele é secreto, ninguém precisa saber. Entendeu? E ele tem muito conhecimento de tudo da vida e tal, então você pode ficar olhando. E, cara, porque muitas vezes, cara, você quando tá formando uma ideia, você não quer testar, falar que a ideia é ruim, porque você acabou de contratar alguém, ou ter um investidor, ou não sei o quê. Então todo mundo tem contexto da tua empresa apostou nessa ideia. Então você não quer meio que gerar insegurança neles, né, da tua ideia. Agora o ChatGPT, ele não tem problema, ele tá quietinho ali do lado dele, é só pra você mesmo, entendeu? Então ele mesmo contra-argumenta você e tal. E cara, uma coisa, bem, isso já é claro pra mim, eu queria ouvir de você, por que é tão importante você se manter intelectualmente honesto? Porque muitas vezes a ideia parece boa, mas na prática não é, né? E você porque se você errar, quem vai se fuder é só você. Entendeu? Então, no final do dia, cara, talvez você até consiga levantar investimento com uma ideia ruim, mas depois a empresa vai dar errado. Quem vai se ferrar é você. Se você só tivesse chegado na ideia boa mais rápido, você também teria levantado dinheiro para a ideia boa e aí teria a empresa dado certo. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Usamos todos os tempos que eu consegui arrancar do nosso querido aqui, cara. E, já segue, já se inscreve no canal, já bota o botão do like e comenta aí se você quiser que o Henrique volte aqui de novo depois. Valeu!